dia, Sheila. Bom dia, Rosinha. Bom dia, Sônia. Bom dia, Gustavo. Só esperando aqui. Esperar um pouquinho, Ana Maria. Vou dar um tempinho aqui para acertar aqui as coisas. Valdo, esperar a Ana Maria um pouquinho. Fica tranquilo que o barulho daqui a pouco acaba, porque eu vou tirar o meu som e vai ficar só ele. Boa tarde. Opa, Bom dia. bom dia, meu amigo. Deixa eu escurecer aqui, porque senão vai dar reflexo. Fica a luz de fundo, fica... Melhorou. É que a luz de fundo... E senão dá uma falsa ilusão que eu tenho alguma luz, entendeu? Fica cegando aí as pessoas. Aí... não, e é uma luz mentirosa, né? É uma luz mentirosa. Tudo bom, meu amigo? Seja bem-vindo. Tudo bem, meu vez. Muito obrigado aí Graças a pela Deus. disponibilidade. Vamos só aguardar só um pouquinho a Ana entrar aqui, Ana Maria. Beleza. Sheila, Rosinha, Gustavo tá aí, Sônia, bom dia. André, meu camarada. Betão. O Betão é lá de Rio Bonito, lá, que é um amigo muito querido. Seja bem-vindo. E aí, ele me segue, eu persigo ele, entendeu? É uma troca, né? É uma troca. É uma troca. Vamos então, o som agora já. Tá com barulho aqui, mas eu vou tirar o meu som, que só interessa você falar, não me interessa muito falar hoje. Poxa, não, você é sempre bem-vindo. Então daqui a pouco já vai parar o barulho aqui, que tá um ventilador muito forte aqui. Bom, e o meu som tá legal? Tá tá dando alguma interferência? Não, tá perfeito. Tá bom? Tá perfeito. Vamos começando então? Você pode fazer a nossa oração inicial aí, para a gente começar? Com certeza. Obrigado. Com certeza. Reunindo as nossas vibrações de paz, de harmonia e de muito amor, baseado no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estamos reunidos
sob a sombra amorosa e caridosa de Cabocla Jussara, esse espírito amigo que orienta a nossa jornada na prática do bem, do amor e da caridade fraterna. Buscamos o coração bondoso de Jesus para que nos favoreça, Senhor, a oportunidade de falar do teu evangelho, não na condição de instrutor que nenhum de nós somos, mas na condição de aprendizes ainda rebeldes, que não queremos colocar no nosso dia a dia os teus ensinos, as tuas palavras, que são palavras de vida eterna. Abençoe, Senhor, a todos nós, irmãos da Tenda Espírita de Caridade, Cabocla Jussara, para que possamos caminhar em tua direção, Jesus, a fim de seguir a lei de Deus e a tua mensagem de amor e de luz, hoje e sempre, com as graças. Graças a Deus. Mais uma vez, obrigado, Evaldo. Hoje o tema não vai ser muita novidade para a gente, mas como a gente sempre fala aqui, é importante repetir, né? Repetindo o tempo todo, talvez entre um pouquinho aqui na nossa cabeça e no nosso espírito, que é o argueiro e a trave, né? É que nós estudamos ainda agora aqui, faz umas 3 semanas no máximo, que a gente acabou de estudar o Sermão da Montanha, né? E está justamente, né, o argueiro e a trave está lá no Sermão da Montanha, no capítulo 7, já no finalzinho dele lá. Então, o Evangelho é sempre essa repetição para a gente tentar gravar um pouquinho para a gente aqui. Então, muito bem-vindo esse tema para a gente aqui, sempre. Então, fica à vontade, Evaldo. Obrigado. Com você a palavra. Eu costumo dizer, sabe, ô Júlio, eu costumo dizer, a nossa casa é o Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, aqui em Jacarepaguá. E como é do Chico, leva o nome desse benfeitor à casa, como bom mineiro, a gente sabe que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, assim, é a minha tese para o Evangelho. De tanto eu ler, de tanto falar no Evangelho, uma hora esse próximo vai entrar dentro de mim e vai sair da área intelectual para a prática diária. Então, como você falou muito bem, nunca é demais. O Evangelho, ele não tem overdose. Não tem. Sabe? Olha, eu já estou cheio do Evangelho me sentindo mal. Não, é cascata. A ausência do Evangelho é que faz com que nós não nos sentimos bem. Porque a tônica do Evangelho que Jesus veio nos trazer, de Deus, né, é que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, jamais vamos estar extasiados da prática do Evangelho, porque a cada momento identificamos um próximo que ainda não amamos. Né? Então, quando a gente vai falar do capítulo 10, que é bem-aventurados os que são misericordiosos, pois obterão misericórdia, é a proposta de Jesus, aí, meu amigo, aí o leque se expande e nós percebemos, eu em particular, o quanto ainda distante estou da proposta de misericórdia. Guimarães Rosa, um escritor mineiro muito conhecido da literatura brasileira, ele faz uma definição sobre misericórdia que eu acho sensacional e eu procuro trazer para o meu dia a dia. O Guimarães Rosa diz que misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Quando você faz isso, aí, invariavelmente, essa citação do Evangelho, o argueiro e a trave, ela começa a deixar de fazer sentido. Por quê? Quando você coloca a misericórdia, o amor na miséria do outro, você começa a compreender as atitudes do outro sem julgamento. A grande dificuldade de cada um de nós aqui no planeta Terra é o julgamento da atitude do semelhante, sem nos atentarmos para as nossas próprias atitudes. Mas, para a gente iniciar a nossa conversa, eu vou ler aqui, que está no Evangelho, no capítulo 10, no item 9, onde Kardec nos propõe que a citação que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 3 a 5. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro ao teu olho, vós que tendes no vosso uma trave?
hipócritas, tirai primeiro a trave ao vosso olho e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Palavras de Jesus anotadas em Mateus. E eu estava refletindo hoje de manhã, sabe, Júlio? Ainda dando uma estudada aqui, e eu cheguei à conclusão que o meu mentor, protetor, guia, a terminologia não importa, é o amigo espiritual que me acompanha. Eu acho que ele me dá dica de algumas passagens do Evangelho para jogar na minha cara aquilo que eu ainda não faço, sabe? Porque a função de um mentor, de um guia, de um orientador espiritual não é agradar o seu protegido, é alertar ele para que os caminhos não sejam tão tortuosos. Porque, pelo que nós estudamos da interferência do plano espiritual no plano material, dificilmente um espírito equilibrado que trabalha na seara de Jesus vai me induzir à prática do mal ou à perseguição ao outro. Pelo contrário, ele vai me induzir ao perdão das ofensas, como o Evangelho nos propõe. Então, quando a Sônia falou comigo, e eu falei assim, Sônia, eu estou com um tema aqui na minha cabeça, vamos ver se vai dar certo. E eu coloquei para ela, ótimo tema, amigo. Ótimo para ela, que já deve estar um caminho adiantado nisso aí. Agora, para mim, companheiro, é muito ainda complicado. Por quê? Porque na proposta do Evangelho de Jesus, quando ele diz que a gente tem que ver a trave que está no nosso olho, ou seja, quando eu começo a analisar o meu comportamento, ô Júlio, eu começo a entender que o seu é melhor do que o meu. Sabe? Oi, dona Ana. Oi, tudo bom? Tudo bem? Bom dia, tudo Beijo bem? no coração. Beijo grande. No coração. Obrigada. Tá? Então, quando eu começo a analisar os meus erros, as minhas atitudes, os meus defeitos, eu olho para o meu próximo e falo assim, poxa, até que o cara é melhor do que eu. E essa avaliação, essa consideração, que deveria me deixar alegre, o que ela faz, Júlio? Me deixa irritado. Sabe por quê? Porque bate a inveja. Bate a inveja. Quando a gente identifica no outro uma virtude que nós não temos, a gente não acredita. Ah, isso daí é falsidade, é capinha de anjo, mas na realidade gosta de perturbar todo mundo. A gente começa, ao invés de analisar e puxar para a gente os bons exemplos, a gente desce a marreta no irmão. Por quê? Porque a nossa inveja é maior do que a nossa consciência. Então, quando Jesus me propõe que eu devo ver primeiro a trave que está no meu olho, aí eu vou começar a estar mais preocupado com a minha atitude do que com a tua. Porque, digamos que eu haja certo e você errado. É pro Evaldo que você vai responder as tuas atitudes? Não. Como diz a Madre Teresa de Calcutá, quando perguntaram a ela se ela estava querendo realizar as tarefas que ela realizou de ajuda ao semelhante para que as pessoas vissem e buscassem imitá-la, ela falou, não, meu filho, porque eu já aprendi que, no fundo, é entre eu e Deus. A hora que eu compreender isso, meu amigo, eu deixo a tua vida em paz. Sabe? Que nem o pessoal fala, né? Eu deixo de querer amarrar o teu anjo da guarda, entendeu? Você vai seguir a tua jornada em paz. Por quê? Porque eu é que tenho que prestar conta a Deus da minha atitude. A nossa irmã Ana tem a tarefa de dirigir a casa, mas ela não pode ser responsabilizada pelos atos individuais dos frequentadores da casa. Não seria justo. Não seria justo. Ela está preocupada de tirar a trave do olho dela, aí ela para de cuidar dela e vai cuidar do Júlio, da Sônia e dos outros. Não, não é essa a proposta do Evangelho. Jesus nos propõe uma introspecção. Eu entrar dentro de mim para melhor me conhecer. Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores: qual o meio prático do homem conseguir o seu progresso moral? E aí, Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade já vos disse,
conhece-te a ti mesmo. E essa proposta do autoconhecimento começa a partir do momento em que eu identifico com muita facilidade o erro do meu semelhante. E engraçado, não sei se vocês já perceberam, mas as pessoas, a gente não faz fofoca, né? A gente só acha engraçado. Engraçado, né? Eu passando outro dia, o Júlio estava fazendo isso e isso de errado. Mas é engraçado, é comentário, não é fofoca, pelo amor de Deus. Agora, eu estou enganando a quem? Nem a mim mesmo eu estou enganando. Quanto mais a espiritualidade que me acompanha. Porque eu não posso ter duas personalidades, Júlio. Eu não posso, dentro da tenda, ser amoroso, ser cortado, levar um puxão de orelha e ficar quieto. Sabe? Que não acontece assim? Na hora lá da sessão, aí o guia vem, desce a marreta naquele que está pisando na bola. Aí ele abaixa a orelha, não, senhor, eu vou melhorar. Chega lá fora, você repete o que o guia falou, a pessoa fica no seu pescoço. Sabe? A nossa conduta tem que ser uma única conduta dentro da casa religiosa que a gente participa e fora da casa. Porque nós somos três personalidades distintas erradamente. Nós somos um indivíduo dentro da casa espírita, um outro indivíduo na sociedade, na vida de relação, e um terceiro dentro da nossa casa, dentro da nossa residência. O que eu aturo, ou o que eu suporto, muitas das vezes na rua, quando alguém me dá um puxão de orelha, uma bronca, eu tenho de dificuldade de agir assim dentro da minha casa. Então, a proposta do mestre não é você jogar para a plateia, sabe? A proposta do mestre é você ser o que é muito difícil para o Evaldo, coerente. A coerência, que deveria ser uma prática de todo religioso, é aquilo que você ouve de orientação e traz para o dia a dia da sua existência. A coerência é isso. Quando Jesus fala assim, é como vedes o argueiro no olho do vosso irmão e não vedes a trave que está no vosso olho. Jesus está falando o que para mim? Por que você toma tanto conta da vida do outro e esquece? A minha mãe falava, quando a gente começava a falar da vida de um outro irmão ou de algum conhecido, a minha mãe falava assim, macaco, olha o rabo que lá vem o trem. Sabe? E é uma expressão muito comum, mas de total realidade. De total realidade. Porque quando eu começo a analisar a minha conduta e vejo o quanto essa conduta é perniciosa para aqueles que estão ao meu redor, em função de não seguir a orientação do Evangelho, então eu estou querendo fazer o quê? Jogar para a plateia. E uma coisa que muitas das vezes que nós buscamos e é inútil, é agradar a todos. Não é possível. Não é possível. Eu fico imaginando a dona Ana, na administração da casa, que ela quisesse agradar a todos. A casa já estava fechada, né, dona Ana? Oh, com certeza. Sabe por quê? Porque tem até um ditado que fala que de boas ideias o inferno está cheio, né? Porque todo mundo chega e fala assim, olha, eu acho melhor fazer assim, mas é para outro fazer, não é para quem deu a ideia, não. Sabe? É para outro fazer. Quando alguém chegava perto do Chico e falava assim, Chico, você não acha melhor aumentar aquele muro? O Chico, acho muito bom, meu filho, pode fazer. Compra o tijolo, compra o cimento, a terra e vai. Não, Chico, eu não posso, não tenho tempo. Aí o Chico, pois é, meu filho, você não tem tempo e eu não tenho ideia. Então deixa como está. Está funcionando. Pode não estar, claro, a mil maravilhas, porque ainda não é tão fácil assim. Mas quando a casa está a mil maravilhas, ela não se entende. Ela não se entende, porque ainda continua as desavenças. Sabe? Então, a proposta do mestre é um olhar para o nosso interior, como é o meu comportamento em relação àquele grupo social, ou grupo religioso, ou familiar que eu estou. Como eu estou enveredando nesses caminhos. Porque o Jesus fala assim para a gente, o homem prudente é aquele que ouve as minhas palavras e segue.
ele constrói a sua casa sobre a rocha. Vem a tempestade, os ventos, e ela não é abalada. Agora, o homem imprudente é aquele que ouve as minhas palavras e não segue, constrói a sua casa sobre a areia. Diante das tormentas, a casa vem abaixo. E a gente não é assim. Quando eu não sou coerente diante do ensino de Jesus, qualquer dificuldade que aparece na minha vida, eu me desespero. Eu desabo. E aí chega alguém e fala assim, Evaldo, tem que ter fé. Porque não é com você. Você não sabe que eu estou sofrendo, que o nosso problema é sempre maior do que de todo mundo. Sempre maior. O Chico, ele nos alerta, porque tem gente que fala assim, Júlio, o Chico dizia assim, não é porque ele morreu? Não, ele só desencarnou. Então ele continua dizendo, né? Se é um ensinamento bom, ele continua dizendo, não é? Imagina se a gente fosse ter uma relação com os espíritos que nos orientam, como se eles tivessem morrido. Se morreu, a gente não vai escutar eles, e nem eles vão conseguir se pronunciar para a gente. É por isso que lá no Evangelho, quando Jesus conta a história de Lázaro e o rico, lembra dessa parábola? Uhum. E os dois morreram, né? E o rico estava lá no maior sufoco, o nome do rico era Evaldo. Maior sufoco lá, né? Pisou na bola pra caramba, aí vê Lázaro na bem-aventurança, aí ele pede a Abraão, a pai Abraão, para que Lázaro vá na casa dele esclarecer os irmãos para mudar o comportamento. Aí Lázaro fala o quê? Mesmo que fosse possível um morto ir lá, eles não ouviriam. Por que Jesus fala assim? Porque se você acredita que alguém da tua família morreu, ele deixou de existir. Não existe mais. Se ele não existe mais, mesmo que ele queira se comunicar contigo, você não abre a possibilidade para isso, porque ele morreu. Agora, quando você entende que ele desencarnou, retornou ao plano espiritual, aí você começa a criar uma relação de possibilidade. Então, a parábola do rico e do Lázaro, ela é muito esclarecedora por isso. Porque se nós acreditássemos que os nossos mentores, os nossos guias espirituais estão mortos, cara, não teria como eles falarem com a gente. Não teria como. Porque a morte seria o fim, a ideia de finitude. Como a gente sabe que não morreram, eles apenas estão distanciados do corpo físico, então entramos nessa relação de orientação, de comprometimento. Quando Jesus pede que eu tire a trave do meu olho, Jesus está falando assim, a vida é muito mais do que você está vendo. A vida é muito mais abrangente do que essa limitação que o olho humano tem. E Jesus fala para Nicodemos, né, quando Jesus está na conversa, Nicodemos pergunta, como é que eu posso entrar novamente no ventre da minha mãe para nascer de novo? Aí Jesus fala assim, sendo tu doutor em Israel, não sabe essas coisas? Se eu te falo das coisas da matéria, você não entende? Imagina como começaram a falar das coisas espirituais. Já pensou? Um guia da casa vira e fala assim para você, Júlio, eu vou te levar para um lugar aonde a dor não existe. Aí você fala assim, esse lugar não existe. Por quê? Porque a gente não consegue pensar em algum lugar aonde exista paz e felicidade. Então isso é trapo no meu olho. Aí quando alguém chega perto de mim e fala assim, olha, eu tenho certeza que quando eu desencarnar, eu vou para um lugar melhor. Desse jeito que tu é? Tu não vai mesmo. Tu não vai mesmo. Aí eu estou fazendo o quê? A trave está no meu olho. E eu acho que você tem um cisco no seu. Então, a proposta do Evangelho é de aumentar a nossa percepção para que a gente possa compreender as palavras de Jesus. Aí eu fui lá no livro, no livro de Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, né? Através do Chico, na lição 35, Emmanuel fala assim para a gente em relação a esse versículo. Porque vês é o argueiro no olho do teu irmão.
Ele fala assim, habitualmente guardamos o hábito de fixar inibições alheias com absoluto esquecimento das normas. Eu olho, eu vejo com muito mais facilidade a dificuldade do meu semelhante do que a minha. Quando eu cometo um erro com alguém, sabe o que mais me incomoda, Júlio? É quando a pessoa me desculpa. Não, Evaldo, tudo bem, você estava nervoso, não esquenta a cabeça não. Porque eu ainda não tenho essa capacidade. Eu ainda não tenho essa capacidade. Aí eu trato o outro, ao invés de tratar com respeito e com admiração, eu trato o quê? Dita da inveja. Entende? Por quê? Porque eu não dou direito de ninguém ser melhor do que eu. Olha o absurdo. Olha o absurdo. Como se eu fosse o supra-sumo, o último biscoito do pacote. Né? E sabemos que estamos bem distantes dessa brincadeira. Certa vez, sabe, Júlio, um coração amigo, um mentor espiritual, ele falou assim para mim. Eu até anotei aqui para eu não esquecer, que todo dia de manhã eu busco, eu leio, sabe? Para ver se um dia eu aprendo esse trem. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. Tá? Ele falou assim para mim. Agora eu não estou querendo achar, mas eu sei de cabeça, não adianta querer esconder. Ele falou assim, se você se julga tão perfeito, por que espera dos outros uma atitude melhor do que a sua? Não teria lógica. Não teria lógica. Se eu sou melhor do que você, eu não posso esperar que você faça melhor do que eu sou melhor do que você. O que na realidade, a Feline, minha amiga, irmã, o que na realidade esse ensinamento está querendo dizer? Que eu vou deparar-me com pessoas que têm maiores possibilidades do que eu, sim. É mais fácil encontrar quem tem mais entendimento, mais facilidade de aplicação do que eu encontrar quem tem menos. Porque a proposta do Evangelho é de crescimento da nossa moralidade. Não é da nossa máscara, não, da nossa fantasia, não. O corpo físico é uma máscara, que é onde eu escondo o meu real verdadeiro, o meu íntimo real. Então, quando Emmanuel diz que eu tenho um hábito de fixar as dificuldades do outro em esquecimento das minhas próprias dificuldades, eu estou dizendo o quê? Que o outro não tem direito de errar, mas eu tenho. E não é a proposta do Evangelho. Não é a proposta do Evangelho. Aí, numa outra página, sabe, Júlio? Porque hoje eu tirei o dia para deixar eu cheio de má notícia, né? Para mim mesmo. Lá no Ceifa de Luz, na página 52, Emmanuel fala assim: quanto mais nos adentramos no conhecimento de nós mesmos, mais se nos impõe a obrigação de compreender e desculpar na sustentação do equilíbrio em nós e em torno de nós. Ou seja, se eu me torno uma pessoa que critico todo mundo, quem está perto de mim, eu desço a marreta. Aí, quando você chega perto de mim, você fala assim, Evaldo, tá bem não. Porque tem um ditado popular que diz assim, quando Pedro fala de Paulo, eu conheço mais Pedro do que Paulo. Se eu falo mal de todo mundo, eu estou dizendo para você, Júlio, cuidado comigo, que eu também vou falar de você. Só não falo agora porque você está perto. Quando fechar aqui o Instagram, acabar a conversa, eu ligo para a dona Ana e falo assim, cuidado com o Júlio, isso não vale nada. Entende? Então é isso que a Emmanuel está falando. Quando a gente tem a dificuldade de conhecer a nós mesmos, as nossas próprias enfermidades, a gente se coloca num equilíbrio tão grande que todo mundo passa a ser pior do que eu. E aí, meu amigo, a trave no olho só cresce. A ponto de querer me esmagar. Porque eu vou trazendo tanto peso para a minha existência, tanta dificuldade para a minha existência, que eu acabo não suportando a pressão que eu criei.
E aí, meu amigo, dois caminhos me apresenta que me solucionam: enlouquecer ou suicidar. E todos os dois são representantes de maiores tormentos. Quando eu começo a analisar o Evangelho de Jesus e colocar em prática na minha vida, eu estou fazendo uso de um antídoto poderoso para me afastar dessas duas quedas morais: a loucura e o suicídio. Porque loucura não é você perder a razão, não. É você simplesmente abandonar o senso moral da sua vida. É aquelas pessoas que falam assim: a vida é uma só e é para ser vivida e eu vou aproveitar tudo. Esquecendo que o túmulo não é fim, o túmulo é porta, é umbral, é passagem para outro ambiente, para outra situação. Então, a questão que Jesus nos fala, ela faz com que a gente analise com muita propriedade as nossas atitudes. Sabe? Aí Emmanuel comenta nessa mesma página mais adiante, que quem age assim se considera invulnerável das opiniões que emita ou conduta que expõe. Ou seja, eu estou falando de você, mas jamais vou cometer o mesmo erro que você. Olha a fulano. Olha o orgulho como é. Não, olha só, eu estou falando só para te ajudar. Se fosse tão... Porque tem um ditado popular que diz que conselho fosse bom não dava, se vendia, né? Mentira, isso aí é a atitude do egoísta. Tá? Porque todas as vezes que você puder me ajudar, Júlio, com um conselho, pelo amor de Deus, me dá. Me favorece com o esclarecimento, porque a minha facilidade de errar é muito grande. Então, um amigo me chama a atenção, me dá uma orientação, ele quer meu bem. Ele quer meu bem. E como é que eu identifico, como a Mano coloca aqui? Quando eu me torno invulnerável, achando que as minhas opiniões são a verdade absoluta, e as minhas atitudes não têm nada de reprovável, eu demonstro o quanto que eu estou infeliz na condução da minha vida. Então, quando Jesus nos orienta a questão de avaliar a conduta do outro, nós temos que ter muito cuidado, porque Jesus também nos orienta: não julgueis para não ser julgado. A mesma medida que julgar o teu irmão, você será julgado na mesma conduta. Se nós aplicássemos o Evangelho no nosso dia a dia, teria uma palavra seria, assim, esquecida no nosso vocabulário: discriminação. Quando eu discrimino alguém pelo motivo que for, não importa, eu estou dizendo assim: o Evangelho ainda não faz parte da minha vida. Discriminar é quando você critica alguém sem conhecer as razões que alguém realiza aquela atitude, tem aquela norma de conduta. Não é? Agora, quando eu estou discriminando, eu estou dizendo assim: eu sou melhor do que você. Não sei qual é o ponto de equilíbrio que a pessoa que assim age para avaliar isso, que eu sou melhor do que você. Porque Jesus nos coloca na condição de igualdade. E olha só, aí Jesus, cara, tem hora que Jesus fala certas coisas que mexe mesmo com a gente, né? Se você quiser ser o maior, que sirva a todos. Se você quer ser o mais importante, seja o mais simples. É a postura normal da gente, sabe? Por quê? Porque os ensinamentos de Jesus ainda não fazem parte do meu cotidiano. Quer falar alguma coisa, Ju? Não, fica à vontade. Se quiser perguntar, quiser falar alguma coisa aí, você pode ficar à vontade. Dona Ana também. Então, nós temos que tomar cuidado, porque eu fui ver lá, eu estava pesquisando, achei um livro chamado Apostilas da Vida, de André Luiz, né, o benfeitor André Luiz, através do Chico. E o título da página, sabe qual é, Júlio? A língua. Ô, bichinha danada, né? Tem até uma musiquinha antiga, né, que uma amiga minha sempre cantava, né? Caveira, quem te matou? Foi a língua, meu senhor. Né? Porque essa língua é uma coisa triste, né? Aí Emmanuel coloca assim, olha só, o André Luiz coloca assim: a língua, não obstante pequena e leve, é indubitavelmente
um dos fatores determinantes no destino das criaturas. Ponderada favorece o juízo. Leviana descortina a imprudência. Alegre espalha o otimismo. Triste semeia o desânimo. Quando eu li isso aqui, eu lembrei, né, daquelas pessoas que você chega e fala assim: fulano, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Nada, tu não sabe como é que tá a minha vida. Aí começa aquele relatório de tristeza, né? Porque depois que inventaram tá ruim, deu uma hora, ninguém consegue ficar mais bem, né? Tá sempre ruim. Não tem mais o tá bom. Tá sempre ruim. Não ficou bom para ninguém, não ficou bom para ninguém mais, né? Não tem mais o tá bom. Não, ficou não. Porque sabe por quê? Porque eu tenho medo da inveja. Se eu falar que eu estou bem, aí o Júlio vai falar assim: pô, vou dar para me emprestar um dinheiro aí. Porque eu falei que eu estou bem, não falei que eu estou rico. Entende? Só que a gente associa estar bem apenas no aspecto material da vida. A gente não associa estar bem com estar em paz com a nossa consciência. Porque, na realidade, estar bem é estar em paz com a consciência. Sabe? Não está lá, no escrito lá no Salmo, lá que 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda e você não será atingido? Aí como é que eu entendo isso? Que os problemas são só dos outros, a infelicidade é só dos outros. Para mim tem que andar tudo bem. Não, não é isso, não. Que o salmista fala, não. Ele fala isso no sentido de que se você estiver com a consciência tranquila de cumprir a lei de Deus, nada que acontece ao teu redor vai te atingir. Porque você está cumprindo a lei. Está cumprindo a lei. Agora, o meu entendimento era qual? Pode tudo acontecer ao meu redor, mas eu não vou ser atingido. Aí é privilégio. Na lei de Deus não tem privilégio. Não tem preferência. Deus nos ama por igual. Por igual. Tem aquela passagem do Evangelho que Jesus fala para os discípulos, né? Se teu filho pede um pão, você não dá uma pedra. Se pede uma maçã, você não dá uma serpente. Sendo maus do jeito que sois, sabeis dar coisas boas ao vosso filho, imagina o pai que está no céu. E ele complementa, porque Deus faz com que o sol nasça para o bom e para o mal. A chuva caia sobre o justo e o injusto. Então não tem preferência, amigo. Não tem preferência. O que o salmista está falando é que se a minha conduta for baseada na lei de Deus, as dificuldades que estão ao meu redor, não é que eu não a enfrentarei, mas elas não me derrubarão. Porque o salmista fala, cairão 1000 à tua esquerda e 10.000 à tua direita. Ele não diz que eles vão ficar em pé rindo de você, não. É cair, é se equilibrar, é andar no caminho reto, mas para isso eu tenho que saber usar minha língua. Sabe? Eu tenho que saber usar. E é complicado, né? É complicado. Saber guardar esse troço dentro da boca, né? É complicado. Porque o Chico fala assim, se não tens o que falar, faz uma prece, meu. E toda vez quando eu vou falar alguma coisa para alguém que eu fico na dúvida, eu e faço uma prece mental, sabe? Para ver se eu guardo a língua dentro da boca. Porque a língua, ela não diz que a língua é o chicote do corpo, não tem esse ditado? E é a mais pura expressão da verdade. E André Luiz fala assim, se a língua for gentil, ela provoca o reconhecimento. Se for atrevida, atrai o ressentimento. Porque tem pessoas que falam assim, meu pai falava isso, depois ele mudou, graças a Deus. E agora na espiritualidade ele entende que não era uma boa, não. Deixei de ser branco para ser franco. Né? Eu só falo a verdade, doa quem doer, mas não gosta de ouvir a verdade. Não gosta. Porque a verdade, ela é dolorosa, ainda mais para espírito igual a Evaldo, né? Ela é dolorosa. Aí, o Chico também ensina para a gente uma trovinha, que ele fala assim, cadê, Evaldo? No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Eu vou repetir para você guardar, Júlio. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor.
Porque quando eu quero me arvorar de falar a verdade, eu tenho que sofrer as consequências. Porque se a verdade é para você, é para mim também. E se eu estou jogando ela na tua cara, eu deveria saber utilizá-la na minha vida. Na minha vida. Então, quando eu coloco uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor, amigo, eu, por te amar, eu vou dosar as minhas palavras para não te magoar. Porque falar a verdade, eu sou sincero, sinceridade em excesso é defeito, não é virtude. Você sabe o que quer dizer a origem da palavra sincero? Eu aprendi e vou dividir com você. Né? Sincero vem de sincera. Porque na Grécia Antiga, quando o artesão lá fazia um vaso, ele pintava, depois de pronto, pintava o vaso todo. Quando ele, por algum descuido, o vaso rachava, ele encerava aquela parte e pintava por cima. Aí perguntavam para ele, quando ele falava o preço, é com cera ou sem cera? Aí, se fosse com cera, era mais barato. Sem cera, era mais cara. Né? Aí, na hora de traduzir para o grego, do grego para o latim, em vez de sem cera, ficou sincera. Então, quando você diz que você é sincero, você está dizendo é que você não tem rasura. Que você não tem rachadura na sua moral. Não é na sua palavra. É na sua moral. Então, no meu caso, eu não tenho uma cera. Tem 300 milhões de cera embalando aqui esse espírito necessitado. Todos nós temos essa dificuldade de compreensão dos ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque nos falta a sinceridade. Nos falta a verdade. Porque quando alguém me pergunta assim, olha, Val, tudo bem? Eu falo, graças a Deus, eu estou bem. Agora, minha coluna não está muito bem, não. Hoje doeu pra caramba, cada hernia de disco, mas eu estou bem. Eu, no meu íntimo, eu procuro caminhar com sinceridade, sem nenhuma emenda. Porque se eu encontrar o Júlio na rua, Júlio, corre, que eu vou te agarrar e te beijar. Até meu irmão. Entende? Agora, eu não posso, dentro da casa espírita, abraçar e beijar você e lá fora não olhar nem para tua cara. Sabe? Não, vem aquele cara ali, não quero nem ficar perto. Chega enquanto você lá dentro da tenda, eu sou todo amor. Isso não é ser sincero. Isso daí é agir contrário ao que Jesus está me propondo. Mostrando para mim que eu não tenho uma tenda, não, uma trave, não, amigo. Eu tenho uma floresta no meu olho, a ponto de obscurecer o meu entendimento acerca do que o Evangelho nos propõe. O Evangelho, ele é uma fonte inesgotável de paz interior. Por quê? Porque todos os ensinos de Jesus é direcionado para o indivíduo. Jesus não fala assim, vocês têm que me seguir. Não. Jesus fala sempre na segunda pessoa do singular. Se quiseres me seguir, se tu quiseres me seguir, renegue a ti mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Sabe? A proposta do mestre é individualizada. Sabe? Quando ele quer falar assim, em relação a comportamento de um grupo, ele fala de uma forma muito carinhosa, raça de víboras. Por quê? Porque sabe por que ele fala raça de víboras? Sabe por quê? Não é porque a pessoa é má, não. É igual cobra, não. Não. A interpretação da gente é errada. Sabe por que ele fala isso? Como é que a cobra anda? Rastejando. Rastejando. Com o ventre na terra. Não é? Então, quando Jesus chama de raça de víbora, é que nós estamos mais ligados à materialidade do que à espiritualidade. Exatamente. Quando ele fala assim, vocês ainda são um povo ou um grupo de espírito, uma raça da terra, que ainda analisa a vida apenas pelo aspecto material. Quantas vezes nós e outros irmãos já chegamos perto das entidades espirituais para pedir o número da Mega Sena?
Agora, alguém pede ao plano espiritual para me ensinar a perdoar? Por quê? Porque a nossa visão ainda é materializada. E olha, que eu ouvi semana passada, sabe, dona Ana, um palestrante falando uma coisa que me mexeu muito comigo. Ele diz o seguinte: nós espiritualistas, porque tem o católico, o protestante, o espírita, o bandista, candomblessista, o budista, todos somos espiritualistas, né? Acreditamos na continuidade ou na existência da vida espiritual. Ele falou que nós, espiritualistas, apesar de sabermos da continuidade da vida espiritual, vivemos apenas olhando para a vida material. Sabe? E eu falei, opa, tá falando para mim. É comigo essa história. Por quê? Porque se eu tenho qualquer dificuldade física, alguma doença, eu começo a me desesperar. Por quê? Porque eu tenho medo de morrer. Mas que espírita sou eu? Que espírita sou eu? Certa vez um benfeitor falou para mim: o máximo que pode acontecer é você desencarnar. E eu parei para pensar e falei: é verdade. É verdade. É o máximo que pode acontecer. E vai acontecer. Vai acontecer. Mas não agora. Dá tempo de acabar no estudo ainda. Não se preocupe, Júlio. Entende? Eu acho. Eu acho que dá tempo. Eu não tenho certeza, não. Eu acho. Então, enquanto eu... obrigado pela sua torcida, dona Ana. Porque enquanto a gente não compreender que nós não podemos viver apenas analisando a coisa do lado material da vida, a gente não caminha. A gente não progride. Porque quando Jesus nos chama raça de víboras, é por quê? Porque a serpente ela vai continuar se arrastando no chão, geração a geração. Se eu não quiser mais encostar um bico na terra, ou seja, materializar as minhas vontades, eu que trate de espiritualizar a minha jornada. Aí, eu espiritualizando a minha jornada, eu começo a identificar não mais o cisco que está no teu olho, mas as minhas dificuldades de compreensão. André Luiz fala assim no final para a gente dessa página: a língua é a bússola da nossa alma, enquanto nos demoramos na terra. Conduzamo-la na romagem do mundo para a orientação do Senhor, porque, em verdade, ela é a força que abre as portas do nosso coração, as fontes da vida ou as correntes da perturbação e da morte. Quando nós começarmos a nos analisar mais as nossas palavras, você está botando aqui, gostaria de saber, não acha, de espíritas que puder aceitar que a sua parentela volte a encarnar. É por puro orgulho, né? Ou medo, né? Ou medo, né? A gente tem determinados parentes que a gente não conseguiu usar de misericórdia, né? Já que é o capítulo da manhã, usar de misericórdia com ele, a gente o intitula como inimigo, como não quisto. E aí não quer ter, na opinião deles, o desprazer do reencontro. Ou então, achar que meu pai, minha mãe, que já desencarnaram, estão lá no céu, na glória do Senhor, e nunca mais vão encarnar, o que também não é verdade. Somos espíritos em progresso, em caminho constante. Então, como diz aqui André Luiz, que a língua ela tem a função ou de me elevar às fontes da vida, ou manter-me acorrentado à perturbação e na morte. Por que na morte? Porque aquele que usa a língua com maledicência, quando a gente desencarna e estamos nesse clima de pensamento e conduta, amigo, a gente vai ter muita gente para ajustar conta na espiritualidade. Muita gente. Eu costumo dizer, sabe, Júlio, que eu cheguei até nos estudos de Emmanuel fala, né, que a prática do Evangelho não é religião. A prática do Evangelho é um ato de inteligência. E eu achei tão bonita essa afirmação de Emmanuel, eu comecei a analisar, porque
se eu agir com inteligência, fazendo bem a quem estiver próximo de mim, eu não vou ter quem se queixe de mim. Eu não vou ter quem tenha motivos para se desagradar de mim. Não que eu vá fazer pensando em colher esses frutos. Não é isso. Mas eu vou apaziguar a minha alma, o meu sentimento, a minha essência. E nesse apaziguamento, mesmo que alguém tenha alguma queixa sobre mim, porque vai ter, né? Vai ter, ainda tem gente até hoje que acha que porque foi acometido por um câncer, a culpa é de Jesus, né? A culpa é de Deus. Deus me abandonou por causa de uma doença. Tu é um ser imortal, cara. Tu é um ser imortal. Perguntaram para o Chico Xavier: Chico, você tem medo de morrer? Ele falou: meu filho, eu já desencarnei tantas vezes que eu já encaro com naturalidade. Bonito, né, cara? Bonito, né? E a pessoa chega um dia da casa e fala assim: Júlio, vai desencarnar mês que vem. Bate o desespero, né, amigo? Bate o desespero. Por quê? Porque a gente ainda não entendeu que o encarnar e desencarnar é um ato quase que rotineiro para espíritos ainda, raça de víboras, ainda rastejamos com a visão exclusivamente das coisas materiais. Dá tempo ainda para todos nós. A minha alegria é, sabe? A minha alegria é que Jesus fala assim, Júlio: estarei convosco até o fim dos tempos. Sabe? Jesus não nos abandona, mas, Júlio, mas em momento nenhum eu me distancio dele. Evidentemente que sim, pelos meus pensamentos e as minhas atitudes. Mas tão logo eu busque me reconectar, ele fala assim: ô, filhão, estou aí na área. Lembra de André Luiz em Nosso Lar? Quando ele estava lá no umbral? Lembra? Ele estava lá no umbral, né? 8 anos no sufoco danado, correndo para tudo quanto é canto para se livrar dele mesmo, né? Porque não é se livrar dos obsessores, não, é livrar de mim mesmo, tá? Porque não é culpa do espírito eu sofrer, a responsabilidade é só minha, porque eu busquei isso ou com minhas atitudes ou com o uso indevido da minha língua. Mas André Luiz estava lá, naquele sufoco danado. Quando ele viu a necessidade de sugar da lama para tirar um pouco d'água para aplacar a sede dele, e ele falou assim: bom, eu morri, mas não acabei. Eu continuo existindo, né? E se eu continuo existindo, há de ter um autor da vida. Aí André Luiz faz o quê? Se lembra que quando a mãe chamava ele para orar, quando criança, ajoelhava com ele lá na cama, botava a mãozinha assim juntinho, e foi ele fazer isso e dizer: Pai nosso que estás no céu. Clarence apareceu para ele. E Clarence depois falou para ele que constantemente estava ao lado dele. Não é? Mas esperando o quê? Ele ligar a tomada na parede. Porque ninguém pode ligar por você. Ninguém pode fazer. A ligação nossa com Deus é individual. Entende? Quando eu me decido, e tem mais, tem uma novidade para te contar. Dona Ana já sabe, mas para você eu vou te contar. Religião não liga o homem a Deus. O que liga o homem a Deus é religiosidade. A religião é instituição humana. Eu crio ali, abro uma portinha, boto lá o nome da igreja que eu quiser, do tempo que eu quiser, e criei aquela religião. Agora, religiosidade é o ato de me ligar com Deus, ou religar com Deus. Então, quando nós decidirmos aplicar a religiosidade na nossa vida, amigo, aí a coisa muda. Aí vai aparecer uns 300 Clarence para ajudar a gente, sabe? Inúmeros Lívias para nos dar o braço para caminhar com a gente. Entende? Porque, Júlio, eu acho interessante, eu estava analisando no outro dia o Pai Nosso, né? Jesus botou a gente numa encrenca danada, Júlio. Eu vou te informar agora. Porque quando Jesus ensina para a gente o que chamamos de oração dominical, ele fala: Pai nosso que está no céu. Ele não fala meu pai.
nem teu pai. Ele fala Pai Nosso. E se ele fala Pai Nosso, meu amigo, o maior criminoso da terra é meu irmão. Como também o espírito mais evoluído, como no caso da gente, a gente conhece Jesus, também é meu irmão. E se tu é meu irmão, cara, eu não posso olhar só teus defeitos. Você tem virtude também, cara. E quando eu olho só o arqueiro no teu olho, eu estou dizendo que você só tem defeito. Não dá para você ter só defeito. Sabe? Cada um de nós fomos criados por Deus e temos a centelha divina. Jesus fala, vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. E se ele fala isso, é que Jesus, quando olha para mim, para você, para a dona Ana, Júlia, ele vê o que nós seremos, não o que nós somos. Sabe? E aí, Jesus, como não tem nenhuma trave, nem cisco no olho dele, ele fala assim, o Evaldo não é tão ruim como pensa, não, gente. Ele tem a essência de Deus dentro dele, que vai eclodir em luz e ajudar aqueles que estiverem no caminho dele. Essa é a proposta do Bem-aventurado dos Misericordiosos. É ajudar o maior número de pessoas que esteja no nosso caminho. Porque, amigo, fazer o bem é necessário. Agora, ser bom é que é imperioso. Porque fazer o bem, Júlio, é circunstancial. Você faz bem a seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu filho. Você faz o bem. Agora, se for um estranho, aí você vai pensar se vai fazer o bem para ele ou não. Agora, ser bom, você não escolhe para quem vai dividir a sua bondade. E você beneficia a todos que estiverem próximos de você. Quando nós chegarmos à condição de sermos espíritos benévolos, que é lá na pergunta 107, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos, Kardec coloca os espíritos superiores, a primeira categoria dos espíritos superiores são espíritos benévolos. Quando nós estivermos já investidos da possibilidade de sermos espíritos benévolos, nós iremos fazer o bem sem olhar a quem, como Jesus nos fala, que dá com a esquerda sem que o direito faz. Muito obrigado, meu amigo, pela paciência. Doida, dona Ana. Eu fico feliz quando eu vou fazer algum estudo, sabe, dona Ana? Aí fica alguém bocejando, eu falo, gente, eu estou muito chato lá, a pessoa é entediada, mas graças a Deus não aconteceu, não. Não, está ótimo, está ótimo. Gostei muito. Nós te agradecemos, Evaldo, sempre a sua disponibilidade e a vontade de ajudar aqui na nossa evolução. Como a gente sempre fala, quem fala é o mais necessitado, né? Quem tem que estudar o Evangelho sempre é o mais necessitado de estudar. A gente fala sempre, a gente agradece as pessoas que vão lá. Né? Se não fosse ela, a gente não estava aqui treinando a nossa caridade e a necessidade. Está travando a tua internet, Júlio. Oi? Está picotando. Está picotando a tua internet. Melhorou? Agora melhorou. Tá. Como eu falo sempre, os necessitados somos nós, né? A gente sempre agradece muitas pessoas que vão atendo à procura de ajuda. Na verdade, nós estamos sendo ajudados, né? A gente precisa sempre de ajuda. Agradecendo sempre. Júlio, Deus, na sua sabedoria infinita, quando ele pediu a Jesus para moldar um corpo para os espíritos encarnarem aqui na Terra, Deus deve ter falado assim, olha só, faz direitinho para que eles possam prestar atenção nas coisas. Aí Jesus foi e botou 2 orelhas e uma boca. E perto da boca. Sabe? A orelha fica pertinho da boca. Então quem fala é o primeiro a ouvir. E como você falou, os nossos guias, quando dão os conselhos para as outras pessoas, é muito mais para a gente do que para os outros, né? A gente tem que saber ouvir. Também. Quem tiver ouvir, que ouça, porque a maioria dos casos são para a gente aqueles conselhos ali. Queria agradecer a você mais uma vez, a todo mundo que está no domingo aí do carnaval aí. Você falou da língua aí, eu lembrei agora, que o vovô, você falou da língua, o vovô diz que a gente tem 2 ouvidos, uma língua e 2 olhos, que é para poder ver o tamanho da língua. Boa essa, vou guardar. Vou guardar. Um beijo grande, obrigado. Fica com Deus. Beijo, obrigado. Que Deus continue abençoando e iluminando a todos em casa. Amém.
E Júlio, eu vou repetir aqui o convite para quem quiser se inscrever lá no canal. É só botar Evaldo Raia no YouTube e aí, para a gente aumentar, né, a possibilidade de conversa. Tá bom? Ok. Valeu, meu amigo. Um abraço a todos, hein? Bom feriado. Beijo, obrigado. Beijo, um coração para todos. Bom dia para todos, bom feriado para todos. Para a senhora também. Tudo de bom. Tchau. Tchau, Soninha, um beijo.